Olá, amigos e amigas, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas ao canal Revelare. Canal este que tem o objetivo de divulgar, através do estudo, do entendimento da doutrina espírita. Esse quadro foi elaborado, foi criado, o Resenha Espírita, para que a gente possa trazer debates, reflexões acerca de tudo aquilo que os espíritos superiores nos trouxeram, para que a gente possa discutir e, da melhor forma, compreender e aplicar na nossa vivência, no nosso dia a dia. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a todos que estão aqui junto a nós, participando desse estudo, dessas reflexões. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos. Aqueles que ainda não se inscreveram no canal Revelare, por favor, façam, se inscrevam, dê o seu like, faça os seus comentários, compartilhe esse vídeo e todos os outros vídeos do canal em suas redes sociais, convidando amigos para que possam se inscrever, se tornarem membros, para que todos nós juntos possamos divulgar a doutrina dos Espíritos. Hoje nós vamos falar de um tema um tanto quanto interessante, que é o que realmente, ou pelo menos em teoria, possa ter acontecido com o corpo de Jesus após a sua morte, a sua crucificação. Há teorias, há algumas ideias, e que Kardec vai desenvolver, dando-nos argumentos plausíveis para que a gente possa meditar sobre tudo isso, né? Mas antes que a gente inicie o nosso bate-papo, o nosso estudo, eu quero convidar, primeiramente, a Fernanda, desejando a ela tudo de bom e que ela seja muito bem-vinda para esse estudo desse dia de hoje. Fernanda, muito bom dia, boa tarde, boa noite, Fernanda, fique à vontade. Oi, Laurinho, olá pessoal, tudo bem? É um prazer enorme, uma satisfação muito grande mesmo estar aqui com vocês, né? Esse é um tema realmente bastante interessante dentro da doutrina, às vezes a gente não comenta tanto, mas acho que vai ser um bate-papo muito legal, muito instrutivo. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, Fernanda. Agora vamos chamar aqui o nosso patrão, né? O nosso chefe, o Beto. Beto, bom dia, boa tarde, boa noite. A palavra é sua, meu querido. Bom dia, Laurinho, bom dia a todos, boa tarde também para quem estiver assistindo. Vocês já perceberam que nós estamos aqui de madrugada gravando esse vídeo, né, pessoal? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos, que vocês possam aproveitar esses momentos aqui de reflexão. E duas coisas que eu quero dizer, né? A primeira delas, aqui a gente é aluno, nós não somos professores, ninguém tem verdade absoluta para trazer aqui. De fato, a gente até defende com veemência os nossos pontos de vista, mas a gente defende muito mais essa fraternidade, estar junto com esses corações amigos aqui, né? A gente está em 3 aqui na imagem, né? Mas na prática nós estamos em 4 aqui, que há um coração que bate dentro da Fernanda, além do dela. E nós, então, estamos aqui reunidos para poder conversar acerca da doutrina espírita. A segunda coisa é falar que o nosso chefe é Jesus e que para receber o salário só precisa ir lá desencarnar e conversar diretamente com ele. Eu devolvo para o Lauro, dizendo que é muito legal podermos falar sobre esse tema, o desaparecimento do corpo de Jesus, que está no capítulo 15, os milagres do Evangelho, onde vamos aí falar de muita coisa, né? Vamos ver o que o Laurinho preparou para a gente nessa resenha espírita. É um projeto novo que a gente está começando, então agradeço muito essa oportunidade. Vou devolver para o Lauro, que vai fazer a introdução e a exposição, e depois nós voltaremos para algum comentário, se assim ele entender cabível. Então passo para você, Laurinho, você já pode ficar à vontade para desenvolver o tema. E vamos, né, estudar a doutrina espírita nesse novo projeto aqui. Depois o pessoal vai deixando os comentários aí para dizer o que achou dessa nossa proposta nova aí.
Então, que Deus esteja com cada um de nós, os bons espíritos. Sucesso para todos nós no desenvolvimento desse trabalho. O nosso estudo, as nossas reflexões, será em torno da obra A Gênese, obra essa que nós vamos usar como fonte, né, a Gênese editada pela FEAL, ou seja, ela está em original da sua primeira edição e que teve como sequência, mais 3 reimpressões. Então, seria a segunda reimpressão, a terceira e depois a quarta, ou vamos dizer assim, 4 edições, né? Para aqueles que ainda não possuem esse livro, né, nós sugerimos, claro, que se for possível, a pessoa adquira para que ela possa fazer as suas comparações. Aqueles que talvez por um motivo ou outro ainda não possa fazer aquisição dessa obra, que busque na internet, pesquisando a Gênese, PDF, Carlos de Brito Embaçaí. Carlos de Brito Embaçaí, ele traduziu essa obra da sua terceira reimpressão, ou seja, da sua terceira edição. Então, essa obra está na íntegra, de acordo com como que está essa que foi editada pela FEAL. A Gênese traz esse capítulo 15, e Kardec, então, desenvolve uma ideia para que, dentro da sua lucidez, da sua lógica, nos chame a pensar sobre esse tema. O que, de fato, pode ter acontecido com o corpo de Jesus? O desaparecimento do corpo de Jesus. Capítulo 15, os milagres do Evangelho, no livro A Gênese. Kardec está lidando com 3 teorias, pelo menos, que estava em debate. A primeira dela seria a ideia, né, dos religiosos de então, que seria o milagre. A segunda dela é a teoria de que Jesus esteve aqui com seu corpo fluídico, ou seja, seu corpo perispiritual, o perispírito. E uma terceira que Kardec vai acrescentar, que é a teoria científica espírita. Kardec vai usar o livro dos médiuns para nos explicar essa teoria, né? Dando, então, a nos entender que isso também é possível. Então, nós estamos aqui, Kardec está lidando com 3 ideias, e ele vai discutir essas ideias, trazendo a gente, mais uma vez, a refletir, a usar a luz da razão dentro da doutrina espírita. Eu gostaria de compartilhar com vocês, então, essa obra importantíssima, que é a Gênese. É uma obra que ela precisa ser estudada, ela precisa ser compreendida, para que a gente mergulhe nesse universo, entendendo os aspectos doutrinários que os espíritos superiores nos trouxeram. Lembrando que, claro, que quando nós falamos na Gênese, a gente não está excluindo as obras anteriores, que são importantíssimas, né? As obras fundamentais, mais as revistas espíritas, o que é o Espiritismo, Viagem Espírita em 1862, e por aí vai. São obras que precisam ser também estudadas, linkando informações uma com a outra, para que quando nós chegarmos na Gênese, a gente tenha um quadro, um panorama muito mais amplo desse fechamento, vamos assim dizer, dessa obra A Gênese. Bom, vamos lá. Então, Kardec está tratando desse tema, mais uma vez, no capítulo 15, os milagres do Evangelho, o desaparecimento do corpo de Jesus. Eu peço licença a vocês, de vez em quando eu vou me virar para que eu possa ler aqui na tela ao lado o texto. E o texto, para mim, a letra é um pouco maior para facilitar a minha leitura. Tá bom, gente? Bom, no item 64, e esse item ele está sintetizado como os outros demais itens, para que a gente não se estenda numa leitura muito longa, e a gente faça pequenas reflexões, mas assim,
concitando vocês a ir no livro e vocês, através da leitura, vocês vão tirando as suas conclusões também, né? Então, Kardec vai dizer: o desaparecimento do corpo de Jesus após sua morte tem sido objeto de numerosos comentários. No século XIX, esse assunto estava em alta, né? Havia várias propostas, várias ideias, várias teorias do desaparecimento do corpo de Jesus. Como eu disse anteriormente, a teoria da igreja, né, através dos milagres, a teoria de que Jesus esteve aqui usando somente um corpo fluídico, o perispírito, e depois Kardec traz, né, a teoria espírita, a ciência espírita pela observação, que está, aliás, em O Livro dos Médiuns. E Kardec, então, continua dizendo: ele é atestado pelos 4 evangelistas, seguindo narrativa das mulheres que foram ao sepulcro no terceiro e não o encontraram lá. Se nós buscarmos no Novo Testamento, nós vamos encontrar esse relato, todo aquele ritual que era realizado na época. As mulheres iam até o sepulcro para a limpeza do corpo, para embalsamar o corpo, perfumar o corpo. Havia todo um preparativo. E essas mulheres foram, então, com essa finalidade. Chegando lá, encontraram o sepulcro aberto e vazio. Alguns viram nesse desaparecimento um fato miraculoso. Outros supuseram uma remoção clandestina. Desculpe, então são 4 teorias. Ainda tinha teoria de que o corpo de Jesus talvez tivesse sido sequestrado, né? Ele tivesse sido retirado dali de forma ilícita, né? Ou para alguma finalidade, e nós vamos discutir isso. Conforme outra opinião, Jesus não teria revestido de um corpo carnal, mas somente de um corpo fluídico. Aqui agora Kardec está se referindo aos 4 evangelhos de Rustem, Jean-Baptiste Rustem, que traz essa teoria, que Jesus veio à Terra não usando um corpo carnal, simplesmente com um corpo fluídico. Tudo isso que a gente fez esse preâmbulo, que trouxemos essas reflexões, é para preparar as argumentações que eu quero provocar o Beto, a Fernanda, em torno do item 65 e seguintes. O que será, de fato, que poderia ter acontecido? Qual a teoria mais racional que nós podemos usar? Então, no item 65, Kardec vai dizer, olha, a permanência de Jesus na Terra apresenta 2 períodos, o que precedeu e o que seguiu a sua morte. No primeiro, após o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa com sua mãe nas condições comuns da vida. Após o nascimento até sua morte, tudo em seus atos, em sua linguagem e nas diversas circunstâncias de sua vida, apresenta as características inequívocas da corporeidade. Então, agora, usando esse item 65, eu gostaria de passar a palavra para a Fernanda, para que ela pudesse trazer a sua ideia, o seu entendimento acerca desse momento da concepção até o nascimento, até a sua vida e a sua morte. É muito interessante como a doutrina ela traz para nós alguns esclarecimentos, né, derivados ali de observação, porque nesse item 65, eu tenho para mim que Jesus, ele busca nos mostrar como o Filho do Homem é também o Filho de Deus, que ele vive na carne, como que é viver na carne, como que a gente pode viver dessa forma,
e que essa vida, ela continua depois da destruição desse corpo material, que é o que a gente tem conhecimento. Eu acho que nessas questões, ele está deixando em evidência, né, a questão que existe essa vida após a destruição do corpo material. E, assim, é muito interessante como a doutrina, ela vem construindo as ideias, né, que ela vem ali analisando os fatos, que ele foi, por exemplo, na codificação, você tem ali o livro dos espíritos, na sequência o livro dos médiuns, que vem formando essa base para que a gente chegue na Gênese e tenha esse conhecimento. Então, assim, eu acho que a questão do agênere, né? A gente deveria ali acreditar que Jesus viveu numa farsa, o que é inconcebível por um espírito puro, né? Tal qual ele. Então, a gente não pode acreditar que aquilo ali não aconteceu de verdade, até porque ele mesmo se intitulou Filho do Homem. Então, essa questão seria descartada. Com relação ao milagre, né, desse corpo ele ter desaparecido ali de forma miraculosa, a gente veio construindo também esse conhecimento dentro da doutrina, que os milagres, os sobrenaturais, os maravilhoso, ele só existe até o ponto da gente ter o conhecimento de como se faz, de como acontece. Por isso que, na sequência, traz Kardec para nós essa explicação científica e espiritual. Então, assim, é bastante interessante esse tema e como dá para a gente desdobrar ali em várias vertentes de conhecimento doutrinário. É verdade, né, Fernanda? E assim, esse tema, ele nos traz os dois aspectos a ser analisado, né? Que é o aspecto científico, né, espírita, e o aspecto moral. Então, Kardec está lidando nesse tema com essas duas circunstâncias. Beto, eu gostaria de ouvir aí a sua ideia, a sua opinião acerca daquilo que a gente comentou aqui. Olha, eu queria recordar que o que nós aprendemos no Espiritismo é lidar com lógica, com razão e bom senso. A primeira questão é buscar na história, verificar se há notícia a respeito dessas situações. E de fato que se tem, conforme o próprio Kardec coloca sobre a vida do Cristo, sobre essa passagem de Jesus pela Terra, né, é que quem trata disso é Flávio Joséfo, e é muito pouca coisa. Então nós precisamos ter como relato a narrativa bíblica para poder utilizar. E ali eu gosto de relembrar sempre, né, é um ato de fé, Lauro. Crer é um ato de fé. A gente falou, inclusive, num outro encontro, né? Essa questão da fé com a crença, a fé divina, a fé humana, o que isso significa. E com o conhecimento não é diferente. Se a gente não tem tanta informação, a gente vai especular. E quando se especula, a gente precisa pensar, a minha especulação ela tem lógica, tem razão, tem bom senso? E a teoria do agênere, já que é uma palavra utilizada pelo Kardec, mencionada pela Fernanda, é um nome que nós temos nos livros da codificação, está lá no livro dos médiuns, é preciso saber como se dá a aparição tangível, que é o que ele comenta aqui. Dentro das hipóteses firmadas, não é? Tem o Espiritismo pedindo vênia, levantando o seu dedo e dizendo o que traz para uma interpretação mais razoável. O que a gente precisa recordar é isso. Quando nós estamos diante de uma hipótese, a hipótese ela é uma hipótese válida, aí como que você vai pesquisar isso? Então eu estou me debruçando sobre o objeto da pesquisa, o desaparecimento do corpo de Jesus. Então a primeira coisa eu tenho que saber quem é essa personagem. Jesus foi quem? O que ele disse? O que ele falou? Quais são as suas afirmações? Quando eu vou afirmar algo a respeito dessa personagem, está de acordo com os atos da vida do Cristo passando na Terra? Esse é um questionamento que eu preciso fazer. Então todas as teorias que trouxeram aqui, por exemplo, quando o Lauro reporta que se trata de uma teoria rustanguista que repete a docetista, que isso vigeu logo no próprio século I.
e muitos se levantaram contra ela, inclusive apóstolos, dizendo, não faz sentido. E a pessoa está dizendo assim, não faz sentido porque eu vi o corpo mutilado, eu vi a pessoa trespassar com a espada, eu vi o que... Então, quando você vê uma carne sendo rasgada, e eu estou dizendo daqueles que disseram que viram. E aí, repito, por que A quer que nós acreditemos naquela teoria do A, sendo que eu tenho B, que traz a teoria lógica para mim, a hipótese válida para mim, e eu, para refutá-la, tenho que dizer, mentira do Pedro, ele não viu ninguém. Mentira do Paulo, que o Paulo... Mentira do João Batista, mentira de A, de B, de C. Pedro é um apóstolo, ele se levantou e se rebelou com essa teoria, por exemplo, do corpo fluídico, que foi ressuscitada ao tempo de Jean Baptista Rusteng. Então, gente, eu penso que essas teorias estão postas, mas que o Espiritismo nos proporciona a aquisição do conhecimento e refletir sobre o conhecimento adquirido. Se você concorda ou discorda, como eu já percebi, e aqui no canal, Lauro, tem os vídeos sobre Rustang, e algumas pessoas, inclusive, já entraram lá para comentar, dizendo assim, mas eu acho que é muito possível, eu concordo que Jesus não esteve na Terra. A primeira concordância com isso é para dizer o seguinte, se eu não posso, logo Cristo não o fez. Então a régua que a pessoa está usando para medir o Cristo não é a régua a régua correta para medir um espírito daquela envergadura, mas está medindo a si mesmo e a partir de si fazendo juízo dos outros. Eu acho que isso é um erro, a minha opinião é que é um erro. Com relação, e para finalizar, o que a Fernanda coloca, que você também bem colocou, o que causa espanto é a gente pensar no mágico, no sobrenatural, ou no milagre e no maravilhoso. E no século XXI, nós ficarmos batendo cabeça e fundamentando esse tipo de hipótese que, penso eu, não é mais cabível. No século XXI, nós já temos muita coisa aqui para mostrar para nós que é ciência e não é milagre. Então, nós temos hipótese espírita para falar de por que não viram o corpo. Então, tem várias questões ali que o Lauro vai expor, eu vou devolver para ele, que vai fazer com que a gente possa ter argumentos e substância de conteúdo para podermos refletir. Quando Jesus se apresenta, para as mulheres, para os seus discípulos, o entendimento veja bem, naquela época, a gente pode agora levar a nossa razão para aquela época. Vamos nos transportar. De repente, nós estamos assistindo alguém sendo crucificado, alguém que foi ali perfurado por uma lança, alguém que, de fato, morreu. Isso foi constatado, não tinha outra razão de ser. Foi visto, foi observado. De repente, nós encontramos com essa criatura. E essa criatura nos sauda. Essa criatura fala, toca na minha ferida. Obviamente, vamos pensar assim, ressuscitou. E aí, depois, essa criatura vai embora. A gente vai pensar o seguinte, foi de corpo e alma. Isso era racional acreditar. Porque a ignorância do conhecimento era muito presente. Com a doutrina dos espíritos, o espiritismo, os espíritos nos trazem à luz uma informação que até então, apóstolo Paulo, ele nos dá a ideia de que há o corpo carnal e há o corpo espiritual. O corpo carnal é destruído e o corpo carnal é indestrutível. O apóstolo Paulo fala isso, não com essas palavras, mas dá a entender isso. Aí vem a doutrina dos espíritos e nos diz, todos nós temos um corpo indestrutível, que nós vamos chamar esse corpo fluídico de perispírito. E esse corpo perispiritual, esse perispírito, pela vontade do espírito,
e usando uma ciência que a gente vai estudar no livro dos médiuns, ele consegue fazer com que esse corpo se torne tangível, visível, tangível, a ponto de ser palpável, a ponto de exalar odor, de ter peso. E é esse corpo que Jesus, então, se manifesta após a sua morte. É o seu corpo fluídico, o seu corpo perispiritual. Dentro do Evangelho, e eu não sou um estudioso do Evangelho, do Novo Testamento, mas com certeza nós vamos encontrar passagens, e o Beto vai nos ajudar acerca disso. Jesus, ele reparte pão, Jesus, ele se cansa, Jesus, ele lava os pés, por exemplo, há passagem aonde uma mulher lava os pés de Jesus. Jesus, ele sente dor. Então, todas as características de uma pessoa, de um corpo físico normal. Jesus, ele manifestou tudo isso. Estar aqui no plano físico, para todos nós, independente de qual espírito seja, um espírito ainda inferior, ou um espírito primitivo, ou um espírito imperfeito, ou um espírito puro, como Jesus, estando aqui encarnado, ele vai sofrer todas as vicissitudes que a matéria oferece, que o meio aonde ele está oferece. Não vai ser diferente. Como ele vai processar isso é que vai ser diferente. Um espírito puro, obviamente, as dores que o corpo físico transmite a ele, espírito, não é tão intensa, ou talvez ele tenha um autocontrole. Eu estou aqui agora usando hipótese, tentando usar a razão, de que o espírito puro tem um autocontrole, que aquela dor não seja tão violenta para ele, espírito. Enquanto que para nós ainda não temos esse controle, a dor ela se torna mais intensa e por aí vai. Nós vamos encontrar pessoas que, olha, é muito fácil pensar, não tem pessoas que ela tem um controle pela meditação, pela o seu controle emocional, que ela anda sobre brasas. Olha, e deve doer pra caramba, porque é descalço. Tem pessoas que perfuram a sua própria pele. Tem pessoas que se autoflagelam e não sente dor. Por que não sente dor? Ela sente a dor, só que ela consegue controlar essa dor. Agora, se pessoas comuns conseguem fazer isso, imagina um espírito da grandeza de Jesus, né? Ele sentiu a dor? Sentiu. Mas essa dor causou um impacto moral, emocional naquele espírito? Provavelmente não, com certeza não. Porque e a gente indo para a escala espírita, quando trata dos espíritos de primeira ordem, vai dizer que esses espíritos estão acima da matéria, eles não sofrem mais influência da matéria. Então nós precisamos, buscar essa informação para, dentro dessa pequena informação, que é grandiosa, entender um pouquinho do que é ser um espírito puro. Um pouquinho, porque a nossa capacidade, o Beto colocou bem, geralmente a gente traz um espírito como Jesus para a nossa condição, porque nós não temos ainda uma capacidade cognitiva, moral, intelectual, de nos elevar até ele, pelo menos pela razão. Então, todas as características de Jesus aqui na Terra, foram características de um homem normal, físico. É nesse sentido que eu gostaria de trazer para que a gente pudesse meditar. E ainda compartilhando então a tela com vocês, o item 66, aos fatos materiais vêm se juntar considerações morais toda poderosas. Nós vamos tratar disso aqui, isso aqui é importantíssimo, embora já foi falado, mas nunca é demais repetir. Se Jesus tivesse estado durante sua vida nas condições dos seres fluídicos, não teria experimentado nem a dor,
nem nenhuma necessidade do corpo. Supor que ele fosse assim é tirar-lhe todo o mérito da vida de privação e de sofrimento que ele escolheu como exemplo de resignação. Bom, mais uma vez, então, voltando na escala espírita, espíritos de primeira ordem, os espíritos puros, esses espíritos alcançaram todo o grau de perfeição que nós pudermos compreender, tanto em inteligência quanto em moralidade. Esses espíritos estão acima da influência da matéria, segundo está colocado lá na revista, no Livro dos Espíritos, na escala espírita. Jesus, sendo esse espírito nessas condições, é ilógico, né, a gente tributar a ele uma farsa, uma mentira, uma simulação. Vamos entender, então, que ele estaria aqui criando todo um teatro, abusando da credulidade daqueles que o cercavam e da sua posteridade, como o próprio Kardec vai tratar de nós hoje, que estamos aqui falando desse tema. E além do que, seria tirar dele toda a dedicação, todo o esforço, todo o mérito, né, do sofrimento e das privações, né? Lembrando que Jesus levou uma vida de homem simples, né? Então, seria tirar tudo isso dele. Eu volto novamente a palavra agora para o Beto. Beto, com certeza você tem muito a acrescentar aí. E depois, Beto, você já pode passar diretamente para a Fernanda, por favor. Muito rico esse encontro aqui, ao menos eu estou amando, né? Não é difícil para vocês perceberem que eu gosto muito de estudar as Escrituras e, ao contrário do que se afirma no nosso meio, elas deveriam ser deixadas para lá. E quando o Kardec se apoia sobre esses fatos relevantes para serem discutidos, eu não vejo por que os espíritas teriam o direito de deixar isso para lá. Então é relevante a discussão. E alguém pode dizer assim, mas por que espírita está falando em desaparecimento do corpo de Jesus? Primeiro porque o codificador da doutrina, ele tratou desse tema. E se ele tratou, e nós somos os menores, porque nós somos os discípulos desse mestre, nós devemos nos debruçar. E de fato nós vamos verificar várias passagens dos evangelhos que Jesus de fato está vivendo o Evangelho. Então eu me recordo aqui de um ensino judaico que é preciso ser transportado tanto para os estudiosos que vão tratar da Bíblia como tradução que recebemos hoje, quanto também do Novo Testamento, que é o seguinte: quando perguntava quem cumpriu a lei, naquele tempo os discípulos perguntavam aos mestres, querendo saber se alguns dos patriarcas, quem deles havia cumprido aquela profecia. Então seria a lei. E lembrando para você que a Torá, ela é a lei juntamente com todos os profetas, né? Jesus vai dizer isso, né? A lei de amor, o respeito ao próximo, amar a Deus, amar o semelhante, é a reunião numa síntese de toda a lei e os profetas. Então, o amor é em 3 fases, né? Amar a Deus, a mim e ao próximo. A filosofia dessa época, ela era chamada de regra de ouro. Então, Jesus não trazia nenhum conhecimento novo. O discípulo perguntava para o mestre qual dos patriarcas cumpriu, de fato, a lei. O que era cumprir a lei? Era viver aquela passagem das Escrituras, da Torá, das profecias. Aqueles que eram os rabinos, que ensinavam sobre essas normas, sobre essas regras, sobre essas passagens, transmitindo aquilo oralmente, falava quem eram aqueles que cumpriram de fato. Então, eis porque nós vamos entender Jesus dizendo: eu não vim destruir a lei, porque eu estou te trazendo um evangelho que é a síntese da lei dos profetas, da Torá e dos profetas. Essa síntese, eu estou dizendo, como ser humano na Terra,
tem uma forma de você vivê-la. Eis aqui a bula, eis aqui o modelo de como você vai enfrentar isso. E depois nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos que quando Kardec pergunta quem seria aquele que Deus ofereceu para a humanidade, para se apresentar como modelo e guia, para passar pelas provas e as expiações nesse planeta primitivo aqui, que é a Terra, né? Agora em planeta de provas e expiações, Jesus chega com essa proposta de experimentar, porque, gente, a fala não muda ninguém, o que muda é o exemplo. E por que nós estamos falando em Jesus, que Kardec no item 67 vai dizer assim, ó, esse assunto de para onde que foi o corpo do Cristo é secundário, mas o texto chama desaparecimento do corpo de Jesus. Então Kardec está dizendo, Jesus é o Cristo. E se Kardec está dizendo para nós que Jesus é o Cristo, é preciso, de fato, mirar nesse exemplo. Tem um capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo tratando disso. Então, qual é o sentido da gente rebaixar, diminuir? Porque no item anterior que o Lauro falava, ele está dizendo assim, olha, que é a palavra do Kardec, né? Um homem honesto não faria isso que vocês estão colocando. Imagina um cara da envergadura do Cristo. Por que ele faria isso? Se ele está além dessa dor da matéria, porque ele é superior à matéria, ele já venceu a matéria. Gente, qualquer influência. Eu não posso pensar assim, não, venceu a matéria, mas é num sentido puramente espiritual, porque quando está encarnado, não, é um espírito puro encarnado. Ele comanda a matéria. E tanto é verdade que até o Kardec vai dizer a certa altura que se o Cristo quisesse mesmo de fato ser um agênero, ele poderia ser. E de fato talvez até seria um tipo de agênero muito diferente daquilo que se apresentou pelo ensino dos espíritos. Mas não faz o menor sentido devido à questão moral. Não se esqueçam, e para finalizar, passando para a Fernanda, que Jesus deixou um código moral, que é uma das 5 partes da sua missão, e eu falava, né? O que ele escreveu? Nada, nem uma linha. O único momento que diz que Cristo escreveu foi quando ele estava com a mulher adúltera, que ele agachou e desenhou alguma coisa no chão, que ninguém sabe o que é. Mas não se fala que ele deixou uma linha. E nós estamos falando dele aqui e vamos reverberar. E às vezes até eu e Laura falávamos aqui em bastidor, né? Cristo, governador da terra. Por que será que governa? Ele governa meus pensamentos, porque eu estou 24 horas pensando nesse Cristo, como é que foi. Então, entendei-vos quantas palavras. Cada um vai ter um jeitinho aí, tupiniquim, de entender, mas vamos pensar na envergadura, já que o Lauro falou de espírito de primeira ordem, né? Vamos pensar na envergadura espiritual de Jesus, chamado Cristo, não por outrem, mas pelo próprio Kardec, no título desse texto que antecede o 64, e lá no 67, que é o que Lauro trouxe, ele fala, Jesus é o Cristo. Para quem não quiser entender, tudo bem, mas está escrito aqui na obra A Gênese. Infelizmente, nós conhecemos muito pouco do nosso modelo e guia. Precisamos abeberar mais dessas fontes, né? Ir atrás desses que conviveram com ele, que deixou escrito, né? Várias coisas para nós. E, de fato, aquele que é modelo, né? Aquele que exemplifica pelas suas ações, ele não precisa estar escrevendo, ele não precisa falar, né? Tem um ditado que fala assim, aquilo que você é troveja tão alto que me impede de ouvir aquilo que você diz que é. E Jesus, ele deu para nós todos os exemplos de como ser um ser humano de bem, de como conseguir ali ser cada vez melhor. Só que, infelizmente, nós conhecemos muito pouco ainda de Jesus. É preciso conhecer um pouco mais dele, considerar um pouco mais referente ao bom senso, à lógica, para a gente não ficar só na periferia, como gosta de dizer o Beto para nós, né? É preciso a gente tirar ali o fundo dessas escrituras, dessas mensagens, né? E transcender e utilizar ali a moral que Jesus vem passando para nós em todos esses ensinamentos.
É claro que um espírito dessa envergadura, que fez tudo o que ele fez, né, ele poderia ter evitado qualquer sofrimento, ele poderia ter descido ou impedido de ter sido capturado, de ter sido crucificado, né? Ele poderia fazer tudo isso, mas ele quis deixar ali para nós de lição que esse corpo material pode fazer o que for com ele, que o que a gente é, o que a gente conquistou, o que a gente constituiu, ele prevalece. É isso que vai prevalecer depois, né? Para a gente dar menos importância ao que é material e mais importância ao que é espiritual. Porém, isso engloba várias questões, né? É preciso a gente ter ali substância de conteúdo, é preciso a gente buscar conhecimento, tanto histórico quanto filosófico, científico espiritual, né? Conhecer ali o que é esse corpo espiritual, o que vem a ser o perispírito, como acontecem as aparições, né? É preciso a gente ter ali um entendimento na totalidade das obras da codificação. A gente não pode ficar ali no raso, né? É preciso aprofundar em conhecimento. Eu gostei demais da conta de tudo que foi dito aqui hoje, tudo que foi estudado, né? Eu acho que a gente precisa ter mais encontros dessa forma. Eu aprendi muito hoje com vocês. Muito obrigada, Laurinha. Muito obrigada, Beto. Fernanda, a gente está sempre em busca, né, de aprofundar nesses conhecimentos, porque conhecer um pouquinho de um espírito mais elevado já é complicado, né, porque a gente tem que aprofundar muito, tanto é que a gente discute muito sobre São Luís, Erasto, Lamennais, e por aí vai, né, esses espíritos. Agora, imagina compreender um pouco o espírito da grandeza de Jesus, ou um espírito puro. Então, é o que você falou, precisamos ter substância, precisamos nos aprofundar, buscar, para que nosso entendimento se alargue, né? Bom, para que a gente prossiga e não fique tão extenso, eu gostaria de trazer, então, essa questão do item 67. Eu destaquei ela aqui porque é uma pergunta para ser feita, que foi feita, e que intimamente vamos meditar sobre. Em que se transformou o corpo carnal? Beleza. O que aconteceu, então, com o corpo de Jesus? Aconteceu algo sobrenatural? Esse corpo subiu para o céu, esse espírito subiu de corpo e alma, o corpo material? O que será que pode ter acontecido? Né? Aí, Kardec agora vai usar a razão espírita embasada na ciência, na observação, que nós vamos desenvolver isso no livro dos médiuns. Ele vai dizer, olha, tem teorias aí, teoria do milagre, tem teoria da remoção do corpo, do sequestro do corpo, tem até mesmo a teoria de que Jesus veio aqui com o corpo fluídico, tem essas teorias. Mas ele vai dizer, olha, entretanto, sendo descartada a suposição de um rapto clandestino, poder-se-ia encontrar por analogia uma explicação provável na teoria do duplo fenômeno dos transportes e da invisibilidade. Isso está no livro dos médiuns, no capítulo 4 e 5. Voltando aqui, eu quero chamar a atenção, Kardec, ele já excluiu a ideia de o milagre e ele excluiu a ideia de um corpo fluídico. Ele não deu aso, mas isso tanto é que ele diz aqui, olha, entretanto, sendo descartada a suposição de um rapto clandestino, ele vai trazer, então, a teoria do fenômeno Desculpa, aqui que eu me perdi aqui. Isso, aqui. A teoria da invisibilidade do transporte. Estudando o livro dos médiuns e como se opera o fenômeno, que opera espírito, né? A força, a vontade do espírito, usando o perispírito, ele pode
criar, desenvolver fenômenos, possibilidades que até então eram inimagináveis, e hoje, com o estudo do Livro dos Médiuns, a gente pode ampliar esse raciocínio, né? Os espíritos, então, vão dizer que o espírito, pela sua vontade, ele pode envolver um objeto em fluidos, fazendo com que o nosso olhar físico, os nossos olhos físicos, não consiga captar aquele objeto, não consiga enxergar, interagir com aquele objeto. Os espíritos, eles vão nublar, por assim dizer, esse objeto. Eles vão tirar o peso desse objeto, usando a lei da gravidade, que também é uma lei que a gente precisaria estudar ela, fazendo com que esse objeto perca peso, o espírito vai conduzir esse objeto, vai transportar esse objeto para um outro ambiente. E isso nós vamos encontrar o espírito explicando essa teoria, Erasto, explicando essa teoria em O Livro dos Médiuns. Então, Kardec está trazendo isso para a gente. Olha, gente, vamos pegar lá no Livro dos Médiuns a teoria do transporte e da invisibilidade. O espírito pode envolver, então, o corpo de Jesus nesses fluidos e torná-lo invisível? Sim. O espírito pode remover aquela porta ou aquilo que impedia o corpo sair pelo fenômeno de efeito físico? Sim, porque nós vamos encontrar isso em várias ocasiões na revista espírita, e vamos encontrar isso no Livro dos Médiuns. O fenômeno de efeito físico, as mesas girantes, as mesas dançantes, as pranchetas, os arremessos de objeto, enfim, né, a história que todos conhecem das irmãs Fox nos Estados Unidos. Fenômenos de efeito físico. O espírito usa o elemento anímico, né, que seria o que Kardec vai chamar de fluido animalizado, mais o fluido espiritual. Ele trabalha esses fluidos, ele, vamos dizer assim, ele mescla, ele mistura esses fluidos à sua vontade e provoca o fenômeno. Então, a priori, foi removida a porta, porque precisa que essa porta seja removida o suficiente para que esse corpo possa passar. Porque, como o próprio Erasto vai dizer, a desagregação molecular desse corpo causaria a destruição dele. Então, os espíritos removem essa porta, provoca a invisibilidade, nublando esse corpo com esse fluido, e depois, usando o transporte, ele vai levar esse corpo para onde queira. Isso é possível? É o que Kardec está dizendo. É uma teoria aceitável? Sim. Isso é miraculoso? Não, porque é explicado pela teoria espírita, usando como base o fluido universal, usando como base o perispírito, que provoca nesse fluido vibrações, estados de vibrações, usando o fluido animalizado, que o espírito pode manipular esse fluido animalizado, causando a tangibilidade, causando as aparições, causando as curas, o magnetismo e os fenômenos de efeitos físicos, de invisibilidade e de transporte. Então, quer dizer, Kardec está trazendo para a gente raciocínios lógicos. Jesus pode ter vindo aqui com o corpo fluídico? Sim. Ele poderia ter vivido aqui com o corpo fluídico? Sim, né? Isso seria racional dentro do que nós vamos estudar, dentro do que a gente estuda sobre a tangibilidade. Mas qual sentido teria isso? É isso que Kardec está colocando, né? Para que a gente pense. Nós temos hipóteses lógicas muito racionais. Seria a hipótese do sequestro, do rapto. Seria, então, a hipótese dos fenômenos de transporte e de invisibilidade. Pensamentos que nos conduzem a um raciocínio muito lógico, sem ferirmos todo o mérito desse espírito, né, quando esteve aqui encarnado, trazendo uma mensagem de amor, de libertação, mostrando a nós que, verdadeiramente, que Deus é amor, e que Deus é Pai.
Para que a gente finalize, então, eu vou trazer a última tela. Esta ideia sobre a natureza do corpo de Jesus não é nova. No século IV, Apolinário de Laodiceia, chefe da seita dos apolinaristas, ele pretendia que Jesus nunca tinha tido um corpo como o nosso, mas um corpo impassível que descera do céu no seio da Santa Virgem e não teria nascido dela. Que, assim, Jesus não era nato, né? Ou seja, ele nem era uma criança. Não tinha sofrido e não estava morto, senão em aparência. Os apolinaristas foram excomungados pelos concílios, né, de Alexandria, em 380, de Roma, em 374, e de Constantinopla, em 381, isso tudo após Jesus, é claro. Eu gostaria de fechar essa linha de raciocínio para que a gente medite sobre isso. E sempre que surgir, né, talvez, debates acerca disso, a primeira coisa é trazer essas considerações. Será que um espírito puro se prestaria a uma farsa? Né? Será que o miraculoso, o sobrenatural, está dentro da doutrina dos espíritos como ensino doutrinário? Não seria mais racional pensar, então, num sequestro, numa remoção clandestina, ou usando o fenômeno de transporte e de visibilidade para que pudesse dar um fim adequado a esse corpo material que Jesus usou, né, que esse espírito puro usou? Então, são reflexões para que a gente possa fazer. Eu agora, da minha parte, quero passar para o Beto e a Fernanda, para que eles possam fazer os seus comentários e as considerações finais, para que a gente possa encerrar, então, esse estudo do dia de hoje. Beto, por favor. Fernanda, desculpe, por favor. As damas primeiro, Laurinho. Olha, gostei muito de estudar com vocês. O que me parece aqui, eu cheguei aqui a uma conclusão, é que Jesus aproveitou cada momento, cada situação, cada circunstância para nos deixar elementos para que a gente pudesse estudar. Que até mesmo o corpo, que seria descartado, né, porque já não teria mais utilidade, ficou ali um grande manancial de busca de conhecimento, né, o que aconteceu, como que foi feito, né, levou a gente ali para o estudo do livro dos médiuns, a entender que existe transporte, existe ali o processo da invisibilidade. Então, em todos os momentos da passagem desse espírito puro entre nós, ele deixa para nós uma mensagem que nós precisamos nos instruir. Ele está lá no capítulo 6, né? O Cristo Consolador, para que a gente possa amar e instruir. E aqui hoje a gente teve grandes instruções e grandes recursos para ir buscar outras fontes de investigação, para que a gente não seja ali vazio, né, nas nossas argumentações, para que a gente não nos deixe iludido por falsas histórias, por histórias miraculosas, né, que a gente use sempre o bom senso, a lógica e a razão. Né? Gostei muito de estar aqui com vocês, maravilhoso. De minha parte, Lauro, também adorei. Você sabe que eu sou apaixonado mesmo por estudar as escrituras. Eu gostaria de estudar muito mais do que aquilo que eu dedico. Então foi uma oportunidade rica. Te agradeço pela proposta de debate, de conversa. Achei bastante profícuo as intervenções aqui da Fernanda. E o que você trouxe aí, principalmente com relação ao livro dos médiuns, e aliando a última fala da Fernanda, né, que Jesus já lá naquela época, ele já estava deixando algo que só precisaria de fato da observação. E a observação atenta dos fatos, ainda que anos após o desencarne de Jesus, né, o perecimento daquele corpo material, o espírito ter retornado
ao seu posto de trabalho, na condição de espírito da sua envergadura, ele já deixa o ensinamento, ou seja, nada que nós tenhamos notícia da passagem de Jesus na Terra foi em vão, foi algo improfícuo, não, tudo era ensinamento. E hoje, até essa questão, por isso que Kardec dá uma importância para tratar do desaparecimento do corpo de Jesus, e como eu tenho sempre dito, né, os livros, todos falam de todo o conjunto da obra. A gente pode estudar algo aqui retratado em O Livro dos Médiuns, assim como pode usar o Livro dos Médiuns para entender um pouquinho mais dessa questão aqui da Gênese. Então as obras, elas se complementam, se interpenetram. É impossível alguém falar assim, não, essa é a obra de conclusão, essa aqui, nada. Se você não for nas outras obras, que conhecimento que você vai adquirir? Então, acho que estamos ainda engatinhando em espiritismo, muito temos que aprender. Prudência é de fato mais importante para cada um de nós podermos abeberar dessa fonte inesgotável que é a doutrina espírita. Amei, quero ter mais encontro dessa natureza, desse nível. Agradeço a Fernanda, agradeço ao Lauro, devolvo a você, Lauro, para que você então faça a conclusão. Então, agradeço ao Beto, agradeço a Fernanda por possibilitar eu estar aqui com vocês, trazendo informações aonde, claro que o primeiro que precisa estudar muito sou eu, para que eu possa passar com um pouquinho mais de segurança dentro das minhas limitações, é claro. Agradeço a todos que estão nos assistindo e peço mais uma vez que, por gentileza, aqueles que não se inscreveram no canal, se inscrevam, aqueles que ainda não são membros e que desejam, fiquem à vontade para que a gente possa compor e melhorar cada vez mais as apresentações dos vídeos, dos estudos, das lives. E deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe em suas redes sociais, convide amigos para que possamos, mais uma vez, integrar cada vez mais, né? Se inscrever nesse canal, que vai crescer, com certeza vai crescer, porque o objetivo é sério e tudo aquilo que é sério tem o alvo certo, que é o alvo do progresso, né? Então, o meu sentimento de gratidão a todos e a Deus por essa oportunidade. Gratidão.